Olá, pessoal. Sou Ana Lúcia, sou do Polo UAB de Esteio. E hoje vamos tratar do assunto sobre metafísica de Aristóteles. Será um grande desafio falar deste filósofo. E eu quero falar de uma das obras mais famosas de toda a história universal. Como eu vou passar sobre a temática metafísica para vocês da educação básica, eu tentei ser bem clara e de utilizar exemplos que sejam bem disponíveis para o entendimento de todos. Ok? A metafísica de Aristóteles, eu vou apresentar alguns pontos, alguns conceitos bem importantes da metafísica. Qual era o nome usado por Aristóteles para metafísica, né? Porque tem um nome de metafísica, quem foi que deu este nome, quais as 4 causas capitais que Aristóteles fala em sua obra, o objeto de estudo da metafísica, como entender a metafísica com exemplos simples de hoje, tá? O meu objetivo aqui é que você, aluno, que goste da filosofia, que queira entender os filósofos, claro, que eu vou priorizar a metafísica, mas óbvio que se algum especialista, porventura, encontrar algumas imprecisões ou assistir, né, a esse vídeo, lembra que eu quero cultivar a clareza de uma forma bem simples, que possa ser do entendimento de todos vocês. Bom, meu tempo é curto, vou tentar ser o mais breve possível, o máximo que eu puder, e feitas as introduções, vamos à metafísica. Então, na Grécia, havia grupos de filósofos que se ocupavam em explicar a origem daquilo que o cercava. Lembrando que estudar a metafísica não tem nada a ver com segredo esotérico ou misticismo, ou algo sobrenatural, né? A metafísica é um ramo da filosofia, é uma ciência filosófica de estudo lógico e teórico. Eu digo isso porque o nome que conhecemos, metafísica, confunde muita gente. Metafísica é aquilo que vai além do físico. Isso puro e simples, tá? É por causa do título física. No entanto, Aristóteles nunca usou esse nome. Ele usava outro nome e ele nunca usou esse nome para metafísica. Quando a gente fala metafísica de Aristóteles, tem que respeitar a nomenclatura, ou seja, é o que faz parte de um conjunto, né? Que ele coloca para ele mesmo. E ele chama a metafísica dele de ser enquanto ser, entre outros nomes. Vários outros nomes que ele colocava para esses estudos dele, tá? A primeira filosofia que a gente vai dar uma olhadinha hoje aqui, Aristóteles chamou de a primeira filosofia. Antes de se aprofundar sobre o tema metafísica, quero dizer da onde vem esse título metafísica, ou capítulos ao qual ele deu o título metafísica, seja se está além da física. Lembrando que para os gregos, né, nessa época aí do Aristóteles, Platão e tudo mais, lembrando que para os gregos a física do estudo da natureza não era uma ciência empírica, como entendemos hoje. Portanto, a metafísica era simplesmente outro estudo e não se referia o que estava além do físico, tá? Aristóteles dá várias definições de metafísica, das quais aqui vou destacar para vocês, tá? O estudo de causas e princípios, o que significa que a metafísica é responsável
pelo estudo das causas e origens de todas as coisas que podem ter tido na experiência. Tá? Vamos adiante. Contam as biografias de Aristóteles, né, que após a morte de Platão, Aristóteles, por ter estudado muito tempo com ele, acreditava que seria seu sucessor, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele, por sua vez, Aristóteles, ele ficou muito chateado e resolveu partir. Foi para Artanaus, na Ásia Menor, foi para Macedônia, ficou um bom tempo por lá, mas voltou para Atenas. E então fundou sua escola num local próximo à cidade de Atenas, né? E essa escola se chamava Liceu, uma escola filosófica que estudavam diversas áreas do saber. Lá se estudava política, matemática, botânica, biologia, física, medicina e outras mais, né? Eu vou citar um nome para vocês agora. Guarde esse nome, tá? Também. Andrônico de Rhodes. Ele foi um dos discípulos peripatéticos do Liceu, da escola de Aristóteles. O Liceu, assim chamado. Ele era chamado de Liceu por estar situado no Bosquete, um lugar dedicado a Apolo Lício, o defensor dos rebanhos contra os lobos da ignorância. Seu rebanho era seus estudantes, né, para Aristóteles, ao qual ele preparou-os para lutar contra os lobos da ignorância. Aristóteles gostava de dar suas aulas caminhando, muitas vezes caminhando, com seus alunos para ter aulas ao ar livre de uma forma empírica, que eles pudessem viver a experiência ou vendo as coisas e tendo um melhor aproveitamento, né, para reflexão e ter uma melhor compreensão das coisas à sua volta. Aristóteles, um homem bem organizado, escrevia seus tratados. Após sua morte, Andrônico de Rhodes, juntando seus escritos, e teve a ideia de usar a palavra metafísica para os escritos de Aristóteles. Metafísica eu vou dizer o significado, tá? Metafísica. Meta significa além de, ou depois de. Física, depois da física, ou além da física. Isso porque o livro de Aristóteles, um dos seus escritos, né, com esse nome de física, né, como ele deixava várias coisas escritas, das conversas, reflexões que ele tinha com seus alunos e tudo mais, né, ele tinha um que era de física, que aliás, ele foi o primeiro físico, né, Aristóteles. E outra curiosidade, este livro não tem nenhuma fórmula esse livro de física. Então, daí por isso que o Andrônico resolveu colocar o nome Metafísica, por se tratar de ser de um livro depois da física. Deu para entender por que ficou Metafísica, né? Porque era um livro que vinha depois da física de um outro livro, um dos primeiros livros lá que o Aristóteles já tinha feito, né? Aristóteles. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 AC. Foi um dos 3 grandes filósofos da Grécia Antiga.
E quando jovem, Aristóteles foi para Atenas, onde foi que conheceu seu mestre Platão. E assim foi estudar na Academia de Platão. A partir que ia se aprofundando mais, ele ia construindo suas próprias teorias. E com isso, ia se afastando aos poucos das ideias platônicas. Começar a ter divergências, né? A respeito das ideias um do outro, mas sempre com respeito, né? Exemplos de porquê das crianças, tá? Nessa figura que aparece aí, uma criança em dúvida, porque elas são crianças que geralmente a gente sabe que as crianças sempre estão indagando perguntas. Vamos ver, por exemplo, algo bem familiar que muitos de nós já ouvimos, né? E também já fizemos as perguntas, as tais perguntas, os porquês. A gente sempre também já passou por essa fase de perguntar, não só quando criança, adultos também, mas as crianças têm muito mais curiosidade porque elas estão se descobrindo, né? Elas querem saber muito mais coisas. Uma criança, por exemplo, que chega no momento de sua vida, ela quer saber de tudo. É um momento de descobertas, de novidades e de querer saber muitas coisas. A criança indaga sempre, indaga sempre. A criança é curiosa, como eu falei, né? É um exemplo, e a criança é um exemplo vivo, sim, da metafísica. Elas querem saber de tudo e começam a fazer perguntas, às vezes repetidamente, mas elas sempre estão usando o porquê. Porquê de tudo. Aqui nessa figura aqui que eu coloquei para vocês, uma criança coçando a cabecinha e pensando, querendo respostas. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, mas como a gente sabe, existe vários outros porquês, né, que elas perguntam, muitas perguntas. E por que o sol é quente, por que venta, por que tem nuvens no céu, por que o céu é azul, por que chove, por que a flor é amarela, ou outras cores também que eles perguntam, por que o gato mia, por que o cachorro late, porque até com dores, né? Por que dói a cabeça, por que sai água dos meus olhos, sabe? Eles querem entender. É isso que as crianças fazem. E isso é uma metafísica. Eu falei para vocês que eu ia tentar colocar exemplos bem práticos, bem simples. E continuando, né, nos porquês, porque são muitos porquês, e apesar de serem crianças, elas já estão fazendo perguntas metafísicas, ou seja, várias perguntas metafísicas. E ela quer saber de tudo. O que acontece, o que está à sua volta, ela quer entender, elas precisam disso. Precisamente a metafísica de Aristóteles é isso aí. É o estudo do ser como ser e tudo que corresponde a ele. Então quer dizer que algo que existe, tudo que existe, desde que exista, e eram sempre perguntas, né? Também, que ele fazia. Aristóteles, com sua metafísica, desenvolveu seu pensamento em que consiste na substância e a matéria. No caso, uma precisa da outra para poder existir. Isso significa dizer que a composição delas, conforme Aristóteles, né, como ele afirmou, né, existem 4 causas capitais, né, causas capitais para que as coisas existam, que são elas: causa material,
O que compõe esse objeto? O que foi utilizado para fazer este objeto? Causa formal. Como esse objeto se formou assim? Causa eficiente. Quem fez este objeto? Causa final. Para que serve esse objeto? Essas são as 4 causas, e sabendo do seu objeto de estudo, Aristóteles, ou seja, o que seria, o que é antes para se ter a matéria, né? Antes para se ter a matéria. E vendo tudo se transformar, e tendo isso na ciência, ele percebeu que tudo tem potencial para se tornar algo. Sendo assim, para ele tudo gera conhecimento. Quem fez, por que foi feito, o que é e do que é feito. Entendeu? Esse aí foi um exemplo também, né, que eu dei para vocês dos porquês. E já aproveitei também, já falei para vocês das 4 causas capitais. Então, a metafísica não estuda nada de diferente, de anormal do que temos na nossa realidade. Ou seja, a diferença está no ponto de vista de cada um de nós, né? A importância da metafísica é como Aristóteles ele olha para o seu objeto de estudos. Assim, consequentemente, a outras ciências, né? O olhar para cada objeto de estudos específicos. Filosofia primeira era como Aristóteles chamava seus estudos, né? Nele abrangia conhecimentos diversos. O exemplo mais básico ou simples que eu trago para vocês e para o entendimento de todos, né? E da metafísica, que eu vou citar, no qual outras ciências olham também para o mesmo objeto de estudo, que eu vou citar para vocês, sendo que cada uma a sua maneira, cada uma tem a sua perspectiva de acordo com a sua ciência, cada uma vai olhar para esse objeto de estudo, para esse objeto que eu vou falar, para essa objeto de estudo, né? Cada um vai olhar com a sua perspectiva de acordo com que cada um estuda. Bom, nessa figura vocês estão vendo ovelhas e números. Vamos dar um exemplo. Biologia, né? Ela estuda o quê? Diferentes seres vivos. A ovelha é um ser vivo. O que é importante para a biologia? É a relação do ser vivo e o meio ambiente, ok? Agora eu vou falar dos números que estão ali. A matemática, por exemplo, estuda o mesmo ser. Por isso que eu estava falando para vocês das ciências, né? Cada um com suas perspectiva, cada ciência estuda algo e é aquilo que eles vão estudar. Eles estão olhando para o mesmo objeto de estudo, né? A biologia e a matemática, sendo que a biologia olha para o ser vivo no meio ambiente, né? E a matemática, ela olha, estuda o mesmo ser, que seria a ovelha, né, que estamos falando em questão, mas de outra perspectiva. No caso da matemática, a ciência dela, o objeto de estudo seria pela quantidade. A matemática está interessada em números, símbolos numéricos, formas, teoremas e assim por diante. A existência de algo interessante, de algo interessa Aristóteles. Não é o fato da quantidade ou a matéria, a simples e pura existência das coisas, esse que é o objeto de estudo da metafísica de Aristóteles. Como eu dei exemplo da ovelha para objeto de estudo para as várias ciências, inclusive a metafísica, por se tratar de algo existente.
Assim, já podemos entender ou já começarmos a compreender a definição de Aristóteles do ser enquanto ser. Aristóteles, com a metafísica, não estuda somente a existência, mas o que ela representa. O que propriamente compunha esse ser. Tudo que existe, a forma que o ser se apresenta, né? Que tipo de seres existem? É pensar em algo concreto. Vamos adiante. Lembrando que Aristóteles teve como mentor Platão, né? Mas tinha divergências em alguns fatos. Na verdade, Aristóteles se opõe às ideias e pensamentos dele. Ele acredita em um mundo só e o conhecimento está aqui. Para Aristóteles, podemos explicar as coisas, mas para isso podemos buscar respostas. Então, gente, estamos chegando ao fim, né, das explicações da metafísica de Aristóteles. Eu tentei fazer um apanhado, assim, um pouco sobre ele, né, não entrei em outros detalhes, né, porque o meu assunto aqui é metafísica de Aristóteles. Dei os exemplos simples, mas que para ter um entendimento melhor. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês com as explicações. E no caso aqui me baseei em obras e vídeos complementares ricos de assuntos metafísicos. Aí tem autores, né? Tem outros livros também que eu já tinha também feito minhas pesquisas, mas botei aí também vídeos complementares, né, de metafísica, citei um aí, mas na verdade também na plataforma, né, da UFPEL também a gente teve vídeos bem interessantes para a gente poder ver, e fora outros também que eu já tinha assistido e eu gosto bastante, são bem atualizados, e fora as leituras, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, e essa é a minha contribuição, e eu vou finalizar com vocês aqui, com uma frase, um pensamento de Aristóteles. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Então é isso, muito obrigada, e fiquem todos bem, tá? Tchau.